Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Conversa Afinada nesta noite de quarta-feira, hoje 28 de 9, de 2022. Estamos começando mais uma live Conversa Afinada, trazendo aqui mais um convidado a participar do nosso projeto para juntos conversarmos um pouco nesta noite. Já chamamos iniciar o nosso bate-papo e convido a todos vocês a participar conosco da nossa live de hoje. Chegando aí o convidado, Josias Umbelino, boa noite. Boa noite, Valmir. Boa noite, E aí, pessoal. tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos para mais um Beleza? momento de luta, né? Isso, cara, muito bem. Mais uma vez é uma satisfação recebê-lo aqui nesse projeto, neste modesto e importante projeto Conversa Afinada. Na, na hora, a satisfação é nossa, é da gente que participa desses momentos aí de comunicação, de compartilhamento de informações, que eu acho que é a cultura, né, da cultura da gente, do povo, a educação, ela passa necessariamente por uma troca de ideias também. Não é É só. verdade. Isso é muito importante, né, Josias? Exatamente, é muito importante. Vamos à luta, como diz os nossos guerreiros, né, do front. Vamos à luta que todo dia é dia de aprender alguma coisa. Isso, beleza. Já enviei o link já da live aí para o seu WhatsApp, viu? Para você compartilhar aí com o seu pessoal. Beleza, beleza, na hora. Também, Vou também. começar a enviar aqui, que é para o pessoal aqui, certo? Um pessoal interessado em participar me procurou e assim eu faço a minha. Vou procurar audiência para escutar o que a gente tem a falar hoje, né? Beleza. Isso é uma maravilha. Josias, eu quero já iniciar essa live, né? Agradecendo mais uma vez a você e a todos que nos acompanham, né, durante esse período. E hoje é uma semana muito especial, onde irei fazer mais de uma live, né? Essa já é a segunda essa semana e pretendo até o final da semana, até domingo, fazer mais algumas. Mas o nosso propósito de hoje, o nosso tema de hoje, eu já posso iniciar aqui ou você quer fazer mais algumas honrarias? Enfim, não, você pode iniciar, Divalmir. Eu só queria dar boa noite ao pessoal que está entrando, certo? Eu acho que já é um pessoal que eu convidei já está entrando aí. Saudar aqui a turma boa, que é a turma que está com a gente nessa campanha na política no front, certo? Enfim, vamos para as ideias. Beleza. Então, cara, como eu falei, né, é uma semana hoje decisiva no âmbito nacional e no âmbito estadual. Mas a gente vai se ater a uma questão mais geral, né? Uma questão do âmbito nacional, que são as eleições presidenciáveis, né? Então, quero já apresentar mesmo formalmente o candidato mais uma vez, que é Josias Umbelino Leite, não é isso? Residente em Doze Riachos, aqui em Salgado São Félix, no interior, aqui, distrito Doze Riachos, Salgado São Félix. E a gente tem como tema as eleições de 2022, o cargo para presidente. Eu gostaria que você iniciasse sua fala falando para a gente da importância desse pleito nessa questão do âmbito da presidência da República. Pois não, pessoal, é o seguinte, Divalmir, antes de mais nada, é bom dizer, é bom que se diga, né, que a política é a arte da gente escolher quem vai nos governar, quem vai mandar na gente, né, digamos assim, no período de 4 anos,
E é essencial que nós nos interessemos por política a cada dia. Não é só nesse tempo, certo? Não é só nesse tempo anterior às eleições que a gente precisa, que a gente deve, na verdade, não é que precisa, que deve estar atento à política. Tem que ser durante todo o tempo, certo? Durante os 4 anos da gestão do governante da vez. E esse ano, já voltando para a sua pergunta inicial, e esse ano, a eleição desse ano, ela é a mais importante, digamos assim. É a mais importante porque deveria ser para nós, que nós da democracia, no período da redemocratização do Estado brasileiro, deveria ser assim, só mais uma eleição. Só mais uma eleição. A questão é o seguinte, que quanto mais passa o tempo, a eleição seguinte, a eleição da vez, termina sendo a mais importante, certo? Termina sendo a mais importante porque os processos, os acontecimentos vão ficando cada vez mais diferentes, cada vez mais acirrados. Então, a importância do pessoal, do eleitorado brasileiro, paraibano, de Salgado, prestar atenção nessa eleição desse ano é muito premente essa importância, essa questão, porque, meu caro, nós estamos num tempo muito esquisito, que é um tempo em que uma época em que se aflora muitas questões, muitos conceitos de política que as pessoas até nem sabem, nem conhecem, mas que está no centro do debate para essa eleição, que é discussão de família, discussão sobre fascismo, sobre comunismo. São estratégias que são trabalhadas na mente da pessoa para ganhar a mente das pessoas, entendeu? Então é isso que está presente hoje nas eleições desse ano, são os aperitivos das eleições desse ano, e por isso que as pessoas precisam realmente prestar atenção no pleito para os nossos governantes no nível federal. O Josias, você observando o cenário atual em relação às eleições, você concorda ou se concorda, como você compreende essa polarização dessa preferência popular? Essa polarização ela não é de agora, de Valmir, né? É preciso ser feita uma reflexão bem... cada brasileiro fazer uma reflexão de onde é que veio essa tal de polarização. Porque a polarização, ela, se você perceber, ela sempre existiu. Até mesmo antes da redemocratização. No período da ditadura existia essa tal de polarização, que era nós, que eles diziam lá que era nós, que era, enfim, a ditadura, os ditadores, enfim, os militares contra uma parte subversiva, que era quem contestasse os militares. Mas, enfim, a polarização, essa tal de polarização, ela sempre existiu lá de 1989, quando foi a primeira eleição, não, de 85, aliás, 1989. Aliás, vamos lá. O único momento que não teve essa tal de polarização foi em 1985, porque houve um grande consenso nacional para colocar Tancredo Neves, o presidente da República, porque era um cara com nome que até os militares respeitavam. Mas de lá para cá sempre existiu essa questão de polarização. Só que a desse ano é uma polarização que está dividindo demais a população, certo? Inclusive com conceitos, com ideias que fazem com que tire o debate democrático de pauta e faça com que a gente parta para um conceito que eu digo que é um conceito ditatorial do conceito do voto útil, certo? E então é dessa maneira que eu vejo essa tal de polarização
que está aparecendo no nosso cenário político. O Josias, inclusive, você pode responder alguma pergunta aí, caso você queira, ou eu vou dando o curso aqui, viu? Você pode me interromper a qualquer momento, tá bom? Deixa eu ver, tem alguma, até agora não tem nenhuma pergunta não, só alguns comentários aí, mas enfim, se aparecer alguma Pronto. pergunta, a gente pode. Beleza. Ou também, se você quiser fazer um comentário sobre o comentário feito, fique à vontade. Mas aqui eu vou dando o curso e a gente vai seguindo, certo? Tá bom, então. Mas eu vou logo dar uma boa noite aqui ao pessoal que já começou a nos acompanhar aqui, né? Batista, Franklin Hermínio, né? Um entrevistado essa semana, segunda-feira. É, Edilson Henrique também aqui conosco. Josélia, Hugo, Pressão, Maju, Jonathan, Maria Adriana, Ayrton Alexandre, sempre acompanhando a gente, Carlos Mateus, Fernando Antônio, enfim, a todos que estão aqui conosco. Feito essa introdução, contextualizando o cenário atual, nós temos nesse momento, já chegando na reta final desse primeiro turno, a gente tem três candidatos que estão mais bem aceitos pela população quando sair o resultado das pesquisas, né? A gente vê o Luiz Inácio Lula da Silva, vê o Luiz Bolsonaro, Jair, né? Jair Jair, Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro Bolsonaro, e, e Ciro Gomes. Ciro Gomes. Eu lhe convidei hoje, já conhecendo você, que tomou por decisão optar por Ciro Gomes como um candidato ideal para o momento em que o Brasil vive. Por que Ciro Gomes? Porque existem várias respostas para esse porquê, né? Existem vários porquês para esse porquê de Valmir. Mas antes de mais nada, eu queria, Frank fez um comentário aí, eu queria fazer um comentário em cima de um comentário que ele fez na live de ontem, né? Quando você questionava sobre a questão da polarização, por que essa polarização, por que esse apelo ao voto útil e não priorizar, ou não dar chance para uma terceira via, como se diz. Eu queria fazer um comentário que é o seguinte: esse discurso assim que foi trabalhado do voto útil, ele foi trabalhado no passado e vai ser trabalhado, está sendo trabalhado nessa eleição e vai ser trabalhado na próxima. Olha, é uma discussão, é uma estratégia política que vai ser colocada sempre para poder diminuir o debate entre duas ideias só. Você está entendendo? É mais ou menos por aí que caminha a política brasileira. Facilita demais, diminui, simplifica demais o debate e mata, de certa forma, a questão da democracia. Certo? Então, por que se defende o tal do voto útil? Para poder facilitar a eleição, digamos, de Lula. Certo? Se nós temos um candidato que se mostra para a maioria das pessoas, para a maioria do povo, um candidato que se mostra com competência, com qualidade, certo? E com capacidade de transformar o país em outra coisa muito melhor do que o que os dois polos, como se diz, estão propondo. Então, por que o Ciro Gomes? O Ciro Gomes é um candidato que tem muita experiência, certo? Tem muita experiência em gestão da coisa pública, tem muita experiência política e tem muito conhecimento técnico sobre os problemas que o país está enfrentando hoje, certo? Os problemas sociais, os problemas econômicos e todas as demais crises, crise ambiental, certo? As demais crises que o país apresenta. Então, o Ciro tem muita experiência em gerir cada tema desse, cada questão desse, cada conflito que se apresenta hoje, porque se preocupou durante sua vida em procurar soluções claras
sobre cada problema, cada questão que se apresenta. Então, por que Ciro Gomes? Existem vários porquês, várias respostas. Eu vou simplificar as minhas, lógico, porque a gente tem pouco tempo para conversar e até porque também quem tem os detalhes esmiuçados é o próprio Ciro e ele é quem sabe defender com a total propriedade as suas ideias. Mas, enfim, essa experiência, esse preparo, certo? E junto a isso, a moral, a limpeza do nome, né, digamos assim, o Ciro Gomes não está envolvido em nenhum processo de corrupção, não está envolvido em nada de falcatrua, que a gente sabe que hoje não é nada mais do que a obrigação de ninguém, do cidadão e do político, ser honesto, não é nada mais do que a obrigação, mas nos tempos atuais, de Valmir, e todo o povo que está assistindo, nos tempos atuais, a gente tem que destacar o político que não está envolvido nessas coisas negativas para a sociedade. Então, durante todo esse caldo que eu apresentei, do nome limpo, da honestidade, do preparo, certo? E do que ele apresenta hoje como um projeto para desenvolver a economia do Brasil e desenvolver as questões sociais também. É por isso que eu digo a você que eu sou Ciro Gomes e nós temos uma turma boa, que eu saudei no começo da nossa live, uma turma boa, que é a turma boa, que é o pessoal que faz a campanha e aí que está propagando as ideias e o nome de Ciro Gomes pelo Brasil afora. Josias, o eleitorado brasileiro, o Brasil em si, né, durante esses últimos anos, foi acometido por temas como a corrupção, né, a lavagem de dinheiro, a questão eu estou me referindo a todos os governos, né, pegando o governo Bolsonaro, o governo Lula. Temer, Lula. Lula, né, Bolsonaro, quando a gente Fernando fala Henrique. isso, mas no passado próximo a gente tem Bolsonaro agora tentando a reeleição, mostrando-se em segundo lugar nas pesquisas, onde o fato principal como é que se diz? Onde o maior problema dele tem sido em relação à oposição, a questão da vacina, a questão da negligência, isso segundo a oposição, né? Segundo as questões ambientais, a economia, a inflação, e também Lula, que tem como sinônimo, segundo a imprensa, de corrupção. E por que esses candidatos, com sendo mostrado tantas falhas, eles ainda se mostram no topo das pesquisas? Essa questão é histórica, velho. É uma questão histórica porque é uma coisa que o próprio Ciro Gomes diz, não é de hoje que ele diz. Nossa população, a nossa sociedade, os eleitores, tem baixo preparo cidadão. Baixo preparo cidadão. Então, são pessoas que, por assim ser, né, a maioria, que são os eleitores que estão de um lado e de outro aí, essa sociedade que essencialmente tem baixo preparo cidadão, não é acostumado a acompanhar políticos durante os 4 anos que ele passa lá governando, digamos assim, atuando ou não. Porque a pessoa pode atuar como o gestor, como situação, ou pode atuar como oposição, certo? E das duas maneiras, as duas coisas têm que ser responsáveis. E o povo não acompanha esses caras, não acompanha, certo? Por não acompanhar o que esses caras andam fazendo, muitas vezes não sabem grandes coisas importantes que deviam estar no debate na hora da campanha, na hora de lançar candidaturas, que são questão de alianças, certo? E é o seguinte, além de tudo isso, além de o povo não acompanhar a política durante os 4 anos só na véspera da eleição, que eu já até falei aqui na questão da live,
Existe a questão da mídia, a mídia em si. Se você der uma olhada agora, a mídia está compactuando, ela está compartilhando, ela está ajudando nesse processo de... eu não vou chamar de polarização, não, bicho. Eu vou chamar de unificação do pensamento político, que é entre duas ideias, segundo ele, antagônicas, mas que no final das contas, para o sistema, a gente sabe que existe um sistema que é quem manda, quem é que maquina a política, quem é que suborna a política, o poder político, e esse sistema está com os dois, viu? Está com Bolsonaro e está com Lula, certo? Para onde pender o favorecimento eleitoral, eles carregam. Então o sistema é bom, essa tal de polarização. Então, o que acontece? É por isso que os dois estão aí. O que eu vi de reportagem durante esse tempo todo, matando a tal da terceira via a todo custo, não está no script, certo? Durante esse tempo todinho, para chegar agora e se dizer é conveniente ter que você fazer o voto útil, ir lá na urna fazer o voto útil para poder eleger um camarada como é que eu posso dizer? Eleger um camarada é o voto de defesa, você eleger um camarada para se defender do outro. Então, peraí, se eu parar aqui, é política, poesia e prosa? Não, é só política hoje, um pouco de prosa. Mas essa questão, a junção, certo, dessa falta de preparo da população, que eu falo sem medo, isso é uma falta de preparo, até uma falta de interesse mesmo da população por política, junto com o interesse do sistema, que esse se interessa por política, fazer esse tutorial sobre o destino das eleições, faz com que esses dois cheguem aí na cabeça da eleição, na cabeça da chave, né, na cabeça do campeonato, liderando todo o processo de preferência. Josias, não se preocupe em ler algumas perguntas, que eu estou separando aqui algumas perguntas para o final, certo? Eu vou tentar resumir aqui, e ao final a gente faz uma sabatina rapidinho assim para você, dentro da sua disponibilidade, a gente tentar responder aqui e atender as demandas, tá bom? Tá certo. Não é porque você lembra que eu falei para você também que alguns dos assuntos que me interessam, digamos assim, seria poesia, né? Aí eu Não, acho que esse cara, o não, camarada perguntou pode sobre isso. ficar à vontade. Eu tô falando isso mais pela questão de algumas pessoas que estão nos assistindo mandam pergunta e a gente vai responder ao final essas perguntas. Aliás, você vai responder aí, dependendo aí suas convicções. Certo. Do ponto de vista de propostas, qual a proposta, o pilar da administração de Ciro Gomes, caso ele venha a ser eleito? Isso no seu entendimento. Assim, existe um Ou pilar quais, né? Ou quais? Isso, não existe um pilar de propostas, mas assim, um grupo de propostas que são o pilar, um grupo de propostas que são juntando são o pilar. E são as propostas direcionadas para a economia, certo? Está muito claro em todas as entrevistas, no material que o PDT e Ciro Gomes compartilhou na campanha, inclusive nos tribunais, no livro que o Ciro escreveu, que é o PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento, o Dever da Esperança, e também nas entrevistas que ele está dando aí nos veículos de comunicação, na campanha, e antes disso mesmo, e também nas palestras que ele dá em vários locais, enfim. O pilar de proposta da administração do Ciro são aquelas propostas direcionadas para a economia, certo? Para a economia, que é essencialmente geração de emprego, reindustrialização e uma administração da economia
voltada para sustentabilidade também, sustentabilidade ambiental, certo? Então, é o seguinte, o Ciro e a equipe que comanda, né, digamos assim, essa ideia do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que defende essa ideia no Projeto Nacional de Desenvolvimento, eles, o que está em jogo nessa campanha, o que está em discussão nessas ideias, nessas propostas, é como a gente fazer para que a nossa economia não se quebre de forma cíclica, ou seja, nós temos uma economia que ela vai, sobe, ou então ela faz um ciclo de desenvolvimento e no fim desse ciclo se quebra novamente. Sempre é assim. É uma economia que se chama um ciclo de economia, uma economia cíclica que cresce um pouco e quebra-se. Então, é a sustentabilidade da economia que se procura nesse tal de Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é o corpo das propostas do Ciro. Então, vamos lá. Qual é? Restabelecer o consumo das famílias, porque a economia ela é puxada, até 2/3 dos números da economia é puxado pelo consumo das famílias. As famílias, quando vão ao comércio consumir, quando, enfim, saem para comprar, 2/3 dos números da economia é puxado pelo consumo das famílias. E para restabelecer esse consumo das famílias, existem alguns impedimentos hoje. Um deles é a questão do crédito, certo? A questão do crédito. As pessoas hoje, digamos, com a facilitação do acesso ao crédito pelo governo do PT, os governos do PT, as pessoas foram para o crédito, né, digamos assim, e o resultado disso, esse crédito facilitado, sem educação financeira, foi uma população hoje de quase 70 milhões de pessoas com nome sujo no SPC e no Serasa. Você está entendendo? Existe uma das propostas do Ciro é tirar o nome das pessoas do SPC e Serasa. Limpar o nome das pessoas para que essas pessoas possam ter o nome limpo, ter crédito na praça e possam consumir novamente. Então, ativar o consumo da família, esse é um dos braços da economia, é uma das propostas que ativa o consumo da família, voltar ao crédito, limpar o nome dessas pessoas para ela voltar a comprar sem impedimento nenhum, certo? E para essa proposta, a equipe lança uma ideia que já está acontecendo no Brasil, certo? Basta só organizar numa forma de política pública. Já acontece no Brasil o Feirão do Serasa, em que tem Feirão do Serasa que faz aí uns abatimentos até de 90% das dívidas das pessoas que estão devendo, certo? Faz abatimento dessa dívida do camarada que tomou R$100, digamos assim, comprou alguma coisa por R$100 e está devendo os 500, até R$1.000 em cima dos juros, que você sabe que é só rolando juros em cima de juros. Enfim, quando o Serasa faz esse feirão, que tem esse abatimento de 90%, se você for cutucar, o próprio banco ou o financiador está ganhando dinheiro ainda, com aquele abatimento de 90%, ele ainda está ganhando dinheiro em cima do que foi a dívida, certo? E, enfim, então você vê só como é imoral o sistema de crédito no Brasil hoje. Aí o que acontece? Coloca o Estado, porque assim, se você tem 70 milhões de pessoas com o nome sujo no SPC e Serasa, não vai ser uma empresa, um banco que vai ter esse bom coração de fazer, ou então se organizar, a iniciativa privada que vai se organizar e fazer as pessoas, fazer com que as pessoas, facilitar para que as pessoas vá limpar o nome, né, pagar sua dívida. O que acontece? O Estado entra como fiador do cidadão brasileiro, o cara que está lá com o nome sujo, e ele pega o seguinte: vamos lá, vamos negociar, Serasa, SPC, vamos negociar. Qual é a dívida? A dívida, já foi feito um cálculo, de Valmir, a dívida média dessa pessoa é de R$5.000, a dívida média desses 70 milhões de brasileiros é de R$5.000.
certo? Quando se faz o abatimento de até 90%, o governo, o Ciro e a equipe de econômica do Ciro está perseguindo um abatimento de 70%, não é nem 90%, 70% dessa dívida que gira em média de 5 mil reais. Quando entra em campo, vai dar em média 1.400, 1.500 reais o valor que fica para o cidadão pagar. Você está entendendo? Só que esse cidadão não tem esses 1.500 na hora ali, então o governo facilita através não é nem um empréstimo, vai botar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para emprestar esse dinheiro para o cidadão de uma forma em que, daquela maneira que as pessoas fazem eu acho que é agroamigo não, o Crédito Amigo, junta um grupo de 3, um fazendo a fiança do outro, né, digamos assim, um avalizando o outro, e eles pegam junto aquele valor pegam o valor e pagam a dívida ao credor lá, e o governo passa a oferecer esse subsídio para o cara fazer essa proteção para aquele grupo, certo? A partir daí, quem votar o crédito, pronto, aí quem votar a dívida, aí vai ter que, enfim, se virar, É, digamos assim. diante do exposto aí, de tudo que você falou aí, inclusive você falando com propriedade, que conhece de fato o projeto, eu diria que a maior dificuldade seria, isso é uma opinião minha, né? Assim, talvez a maior dificuldade que poderia haver era a questão do preparo realmente do cidadão em lidar com essa educação financeira, né? Porque realmente Isso, requer uma educação, uma disposição muito grande em organizar-se financeiramente para resolver sua problemática e restabelecer o seu crédito no mercado e assim possibilitar uma melhora de vida. pensando nisso, para terminar, digamos assim, essa questão aqui, porque só uma das propostas para o braço de restabelecer o consumo das famílias, é só uma das propostas. Mas para terminar essa questão aqui é o seguinte, vindo ao lado dessa ação, concomitante a essa ação do governo de procurar limpar o nome das pessoas do SPC Serasa, a pessoa só acessa aquele crédito se tiver um curso sobre educação financeira. Você está entendendo? Ele também não é garantia de que a pessoa vai aprender, certo? Mas, assim, se você não fizer uma política pública dessa natureza, para que as pessoas limpe o nome das pessoas e voltem a consumir, a iniciativa privada não vai fazer, não. Quem tem que fazer isso é o Estado, certo? E o Ciro Gomes é o único candidato que apresenta essa proposta e diz como vai fazer, do jeito que eu falei aqui, detalhadamente como é a proposta. Você está entendendo? Então é o único que tá oferecendo. E aí, a política pública todo mundo conhece, né? As pessoas acessam, alguns se dão, outros não, mas a maioria das pessoas se beneficiam daquela política pública e assim, ó, não é garantia que os 70 milhões de pessoas vão sair do SPC Serasa. Mas eu tenho certeza que mais da metade sai, e mais da metade desses 70 milhões entrando novamente no consumo, sem estar com o nome SUS, sem estar com o score lá embaixo, voltando a confiança para consumir, com certeza, meu amigo, isso aí vai ter um resultado muito importante na economia. Porque, No como eu disse a caso, você, toda vez que a economia cresce, ele é puxado pelo consumo das famílias. Você está no entendendo? caso seria, no caso seria a educação financeira um dos critérios Um dos para critérios adesão para ao receber, projeto. para acessar o projeto, para acessar. E eu acredito que a ideia seria um assistencialismo mais robusto e formalizado, né? Preparando o cidadão para lidar melhor com as questões econômicas, partindo justamente da família, que é a nossa primeira empresa, né? É a nossa família, né? Gerenciar ali os nossos recursos primários ali, que é na nossa família. Justamente, dando curso aqui
Josias. E nossa live passa rápido, né, cara? É Eu impressionante, tô né? vendo aqui, rapaz. Eu fui falar aqui, eu acho que falei 10 minutos sobre uma coisa só. Não, Mas vamos mas lá, isso tá é passando importante, rápido. é muito importante. Olha, agora veja bem, diante de todas essas propostas, né, apresentadas por você e que a gente também observa em toda a explanação do candidato Ciro Gomes, ele apresenta justamente essa importante ferramenta que é a educação em todos os âmbitos, né? Não apenas a Exato. educação financeira, mas a educação ambiental, Isso. educação política, educação formal, acadêmica, enfim. Isso é bem interessante. Diante desse cenário, a gente ainda observa as pesquisas apresentadas e você, como convicto eleitor de Ciro Gomes, você acredita que é possível ainda, já chegando ao final dessa primeira etapa eleitoral, Ciro Gomes reverter este cenário de terceiro colocado a vislumbrar um segundo colocado e chegar ao segundo turno nas eleições? Tudo é possível. Tudo é possível. E não é à toa, Divalmir, que eu não sei se você percebeu, ou então quem estiver assistindo aí percebeu, mas enfim, nós estamos percebendo que o Ciro Gomes virou um alvo preferido para os ataques. Não é de Bolsonaro, não, o ataque. Porque o Ciro passou 4 anos atacando não, criticando Bolsonaro, a gestão Bolsonaro, o que ele fazia até antes da pandemia, a gestão que está fazendo da pandemia, certo? E pós-pandemia, eu não sei se eu posso dizer pós, que, enfim, todo mundo diz que não acabou ainda, mas está todo mundo vivendo como se tivesse acabado. Então eu digo pós-pandemia. Então, ele o Ciro vem passando 4 anos fazendo essa crítica todinha ao Bolsonaro. Seria natural o Ciro ter recebido, até esse instante, ataques de todos os lados das pessoas que defendem Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, certo? Mas, por incrível que pareça, ele está recebendo esses ataques do PT. Não do Lula diretamente, o Lula faz um ataque, mas é porque a capilaridade, as pessoas que defendem o projeto do PT, ou então a volta do Lula, é que estão atacando o Ciro hoje. E tem um motivo de atacar o Ciro. Não é à toa que estão atacando, desqualificando a campanha, vieram desqualificar até a gente, nós da militância. Você está entendendo? Chegaram a desqualificar, dizer que nós abandonaríamos o Ciro, que nós não temos princípios, que é fácil ganhar nosso voto, e por isso tem essa forte campanha pelo voto útil, porque eu digo a você o seguinte, Divalmir, em 2018 o Ciro tirou 14 milhões de votos, certo? 14 milhões de votos ele tirou em 2018. Mas desses 14 milhões de votos, tinha uma boa parte que achava que o Ciro Gomes era um puxadinho do PT. Você tá ligado? Uma coisa de uns 5% dos que ele perdeu, digamos assim. Só que os demais que ficaram com o Ciro hoje é aquele grupo de militantes que acreditam no projeto do Ciro. Você tá entendendo? Então o que acontece? Desqualificar essa turma que é militante é um desrespeito aos militantes, não ao candidato Ciro. Então, essa estratégia aqui, que eles estão vindo com gosto de gás, como a gente diz lá no sertão, com energia, com força, para cima da campanha do Ciro, é um sinal. O Ciro só tem 7%. Até eu queria até aqui falar com vocês uma questão que eu não sei nem se pode divulgar essas informações. Existem as pesquisas dos partidos políticos, do PT, enfim, cada partido tem sua, chama de trade, sei lá como é que chama, e nessas campanhas aí do PDT de Ciro, do PT, se descobriu que o Ciro não tem 7%, ele tem 16%. Você está entendendo? Então tem 16% das preferências, não é 7%. Ainda hoje eu vi uma reportagem que já estão sendo aplicados na justiça 291 processos em cima contra os institutos de pesquisa. Alguma coisa aí tá esquisita nessas pesquisas. E olha, eu digo a tu, uma outra coisa, para dizer a você que tudo é possível, por isso que eu digo a você que é possível realmente o Ciro ainda virar, é que o que se decide a eleição não é
o que se vê, digamos assim, em 40 dias anteriores, mas na semana, ou na última semana de campanha, é o que se decide a eleição, na questão do primeiro turno. É o que se decide a eleição, certo? Eu lembro para você o seguinte, 2014, Marina Silva batia em Aécio Neves até o dia anterior da pesquisa. Batia em Aécio Neves até o dia anterior da eleição do primeiro turno. Ela estava aí, Dilma 30 e poucos por cento, Marina com 30, digamos assim, e Aécio 22. Era mais ou menos esses os números. Depois alguém pode até corrigir. O resultado foi o seguinte: o que era de Marina virou para Aécio, o que era da Aécio virou para Marina. Ou seja, essa porcentagem trocou, você está entendendo? Então, é uma questão que se diz assim: ou os institutos de pesquisa erraram naquele momento, ou houve uma estratégia política que fez com que a Aécio virasse para cima de Marina, entendeu? E outras questões é o seguinte: se a gente não conseguir, a semente está plantada, a semente do debate está plantada. Eu quero ver se as pessoas que dizem que hoje querem Lula por circunstância dessa tal luta contra o fascismo, eu quero ver se em 2026 esse discurso vai mudar, certo? O Ciro não virá mais em 2026, provavelmente vai vir outro. Então, quero ver se esse discurso muda ou se é uma hipocrisia também do eleitor brasileiro em comer a corda do político da vez. Ou seja, no seu entendimento, as pesquisas ela não refletem de fato a preferência popular. Não refletem assim, não é que não reflete peraí, só um minutinho. Não é que ela não reflete a preferência popular. Eu não estou dizendo a você que o Ciro está na frente, não. Eu não estou dizendo a você. A sequência é essa mesma, sabe, Divalmir? Lula em primeiro, Bozo em segundo, Bolsonaro em segundo e o Ciro em terceiro. A sequência. O que eu estou dizendo a você é que o Ciro não tem o percentual que a pesquisa está mostrando. Não tem. Esse valor. Não tem esse percentual. E isso é ruim, sabe por quê? Porque se aparece na pesquisa o Ciro com 15 ou 16%, que os trading, as pesquisas dos próprios partidos, que eu estou dizendo a você aqui o seguinte: o próprio partido do PT faz esse tipo de pesquisa e eles próprios viram que o Ciro não tem 7% da pesquisa. Não é pesquisa do PDT de Ciro, é pesquisa dos outros partidos. Eles viram que não tem, que está entre 15% e 16% dessa preferência. E o que acontece é o seguinte: quando sai a pesquisa, irresponsavelmente os institutos de pesquisa, essas pesquisas são tudo contratadas por banco. E Ciro bate em cima dos bancos. Você está entendendo? Aí o que acontece? Quando sai, e essa campanha do voto útil é para matar a opinião das pessoas, certo? Para dizer o seguinte: não ganha, não vou votar, não ganho. Só que é o seguinte: quando a gente cai em campo, o que a gente vê não é 7%, não, é mais ou menos 20% de voto. Se a gente fosse fazer assim na tora, a gente faz na tora, logicamente você não vai contar voto, mas você vê em torno de 20% dos votos na campanha, nas ruas do Ciro. Não é 7% nunca. Então, se você tem um candidato que você está vendo, que ele não tem os 7%, que ele tem entre 15% e 20%, você acredita que é possível virar. Como eu acabei de falar a você, a Aécio Neves virou para cima de Marina, num tempo em que Marina estava botando 10 pontos percentuais para cima de Aécio nas pesquisas. Então, é o seguinte, velho, a gente vai pedir voto, nós estamos pedindo voto aqui, eu mesmo estou pedindo agora voto, quem estiver escutando, quem for assistir depois, certo? Esqueça o voto útil, vamos votar, porque se não der para a gente entrar aqui, tem um segundo turno. Não tenham medo desse tal de fascismo do outro. Assim, medo a gente tem que ter, de Bolsonaro, mas assim, não vamos matar a nossa expectativa, a nossa esperança agora, num primeiro turno, diante dessa campanha doida, avassaladora que está se fazendo em cima do voto útil. Vamos votar em quem você acha que é melhor. Eu digo isso, velho, porque eu vou falar para tu. Como eu estou dizendo a você que a gente está indo nas ruas, está conversando com as pessoas sobre voto, com quem vota, é a conversa por uma só. Se tivesse chance, eu votava no Ciro. Você tá entendendo? Se tivesse chance de ganhar, eu votava no Ciro. Eu não voto no Ciro, eu gosto de Ciro, eu conheço as propostas. Eu não voto no Ciro porque
é Bolsonaro que está do outro lado, certo? Aí, olha, eu vou dizer a você, esse negócio está tão forte que hoje a gente ganha mais voto do lado de Bolsonaro do que do pessoal que é mais simpatizante de esquerda, que o Ciro é de esquerda, que é o pessoal de Lula, por causa dessa campanha. Então é o seguinte, meu velho, quem estiver escutando, vamos votar no Ciro, certo? Tem um segundo turno, não tenham medo, Bolsonaro não vai dar golpe nenhum, não. Ele não tem ambiente externo, não tem ambiente até interno mesmo no Brasil para ele promover esse golpe que estão dizendo que pode acontecer. Não existe isso. O aliado que Bolsonaro tinha, que dava medo de se fazer, dele promover realmente o golpe, era Donald Trump. Ele perdeu. Ele está quase indo para cadeia lá nos Estados Unidos. Quem está lá é um cara que disse já para o Bolsonaro, dizendo que não aceitaria golpe aqui na democracia, que é o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele falou, e você sabe que a palavra, nós somos um país soberano, mas sabe que a palavra de um presidente americano na liderança das Américas aqui tem um peso grande. Ou seja, não existe ambiente internacional que apoie um golpe de Bolsonaro. Então não se tem que ter medo, né? Isso é uma narrativa de terrorismo que foi trabalhada. Então é o seguinte, pessoal. Vamos votar consciente, vamos votar no Ciro. No segundo turno, se Ciro não for, porque eu estou dizendo a você, estou defendendo aqui que há a maneira dele ir, há a chance dele ir. Aí, se não for, a gente vai procurar escorraçar o coiso daí do governo. Você antecipou uma pergunta que foi feita, inclusive, pelo telespectador Zé Ayrton Alexandre. Ele fez a seguinte pergunta: amigo, caso tenha segundo turno e Ciro não esteja, né? Não esteja no segundo turno, você acha que ele vai apoiar a direita ou a esquerda? Ele usou esse termo. O Ciro, né? Olha, Isso. pelo que eu conheço do Ciro, certo? Como eu digo a você, eu acompanho o Ciro há 8 anos. E o Ciro tem uma coisa que falta na política brasileira, que é personalidade. Não tem medo de crítica, não tem medo de nada. E o que ele acha que é certo, ele faz. Certo? Desde que não prejudique ninguém. Certo? E pelo que eu conheço do Ciro, ele não vai apoiar nem direita nem esquerda. Porque, enfim, ele não vai apoiar nem Lula nem Bolsonaro. Vai fazer a mesma coisa que fez em 2018. Vai se retirar, né? Vai se retirar, não vai fazer campanha. Pode até declarar voto, que eu não sei se vai acontecer, mas pode até declarar voto. Você tá entendendo? Sei. Mas que não vai dizer vote nesse candidato. Vai fazer a mesma coisa em 2018. Pode esperar que vai fazer a mesma coisa, viu? Vai dizer o seguinte: em 2018, quando foi no dia seguinte da eleição, ele, numa entrevista, perguntaram: e aí, como é que vai ser? Você vai apoiar quem? Ele disse: eu não vou apoiar ninguém, mas em Bolsonaro eu não voto não. Aí viajou, vocês sabem, né? Viajou para a Europa. Dizem que foi Paris, mas não foi Lisboa. É uma cidade bonita do mesmo jeito, quem quiser ir lá, certo? Enfim, foi para Lisboa, foi descansar lá, e um dia antes da eleição, 2 dias na verdade, foi na sexta-feira, voltou para o Brasil e votou no Haddad, certo? Aí por isso que a gente condena muitas vezes alguns discursos do PT, do lulista, porque dizem que ele não voltou para o Brasil, ficou lá em Paris e não voltou para votar no segundo turno, que na verdade ele voltou e votou no Haddad. Mas enfim, pelo que eu conheço do Ciro e pela personalidade que o Ciro tem, com o Bolsonaro ele não vai para canto nenhum. Mas uma coisa é certa, não vai pedir voto para Lula também não. Olha, veja bem, eu sempre fui um observador no período de administração, né, do Partido dos Trabalhadores, um dos fortes argumentos e até projetos, né, era justamente essa questão dos auxílios que o PT veio implantando e modificando ao longo dos anos, que iniciou-se ainda no governo de Fernando Henrique, salvo me engano. Foi, eu E, lembro. e era justamente criticado pelo atual governo. Porém, em decorrência da pandemia, e segundo o governo, por causa da pandemia,
esses benefícios, né, essas medidas populares, elas foram tomando maior proporção, com a chegada aí de auxílios diversos, inclusive agora nessas últimas semanas, vamos dizer assim, nesses últimos meses, com Renda Brasil, os auxílios para diversas categorias, a diminuição do preço da gasolina. Como o eleitor deve observar essa mudança relativamente radical, né? Porque a gente estava num preço de combustível muito alto, aí teve o projeto que diminuiu, que tirou essa questão dos impostos, né? Isso realmente ajudou a potencializar a campanha do atual governo. Como o eleitor deve observar esses acontecimentos? Olha, Divamil, eu vou aproveitar esse comentário que você fez para falar de uma outra proposta do Ciro, certo? Que tem a ver com colocar as famílias para incentivar as famílias a voltar ao consumo e o crescimento econômico, que é a questão do programa de renda mínima que o Ciro propõe. Mas vamos lá. Como é que o eleitor deve ver? O eleitor deve ver tanto essa questão, quanto o que o Lula fez no passado, como o PT fez no passado, como uma não vou dizer estratégia, mas uma ação eleitoreira. É eleitoreiro, todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. No passado se explorou a questão do Bolsa Família, certo? Para ganhar voto. Foi para ganhar voto, estava visto que era para isso. E hoje o Auxílio Brasil, né? Auxílio Brasil que se chama, também da mesma maneira, porque é o seguinte, o cara criticava direto, todo o tempo, chamava até de vagabundo, eu vou te dizer. Chamava até de vagabundo quem recebia o Bolsa Família que foi trabalhado, que foi formatado pelo PT e Lula no passado. Criticava veementemente, certo? Chegou a pandemia, ele não queria, o Bolsonaro não queria dar o auxílio para ninguém, o auxílio emergencial. Ele não queria dar esse auxílio emergencial. E é tanto que o que se dizia até numa reunião que fizeram moída danada aí, lá na época, lá uma reunião do governo que Moro ia mostrar que teve manipulação na Polícia Federal, o que se viu lá nessa reunião foi o cara dizendo o seguinte: estão falando em auxílio emergencial, mas se o povo não tem nada, para quem não tem nada, R$200 é muita coisa. Era o valor que eles queriam dar, R$200. O Congresso arrochou e botou para 600, e aquelas questões que todo mundo já conhece, certo? Aí depois de tudo isso, lá se observou um aumento na preferência dele, na imagem dele, depois que ele deu esses 600. Ficou parecendo que ele que estava dando. Na verdade, ele estava dando porque ele era obrigado a fazer aquilo, ele foi obrigado pelo Congresso. Senão ele ia cair na questão da responsabilidade, o crime de responsabilidade, se não fizesse aquilo. Aí o que acontece? Ele baixou o valor para 400 no ano seguinte, 2021, certo? Quando chegou agora, resolveu aumentar para 200. Isso não é uma ação eleitoreira? Ele passou 3 anos, ou 4 anos, né, batendo no preço, botando culpa nos governadores no preço dos combustíveis, certo? Botando todo mundo vendo que não era culpa dos governadores, que quem faz a gestão da Petrobras é o governo federal, quem faz a gestão da Petrobras. E o governo tinha, os combustíveis têm até 45% de imposto incluído ali nos combustíveis. E desses 45%, 25% era o ICMS, só que os outros 20%, para chegar aos 45%, era de PIS, aqueles negócios lá, não, PIS, COFINS, enfim, era imposto federal. Aí o governo faz a gestão da empresa, certo? Ou seja, é quem dita os preços e ainda cobra 20% de imposto em cima. Aí tá se vendo que o que fazia aumentar o imposto era o governo federal e não os estaduais. Mas ele ficou brigando com o governo, e agora, quando esse negócio de baixar a gasolina, naquela ação de pedir para os governos zerarem o ICMS e ele depois cobrir, enfim.
é uma ação eleitoreira. Aí vamos lá, eu fiz esse comentário aí para a gente contextualizar, para eu falar sobre qual é a ação do Ciro nessa questão. Olha, percebendo que eleição após eleição se faz a manipulação da questão da fé do povo, digamos, faz manipulação da cabeça do povo nessa questão de dar um auxílio, renda, né, digamos assim, um pouquinho de renda, via Bolsa Família ou Auxílio Brasil. O Ciro disse o seguinte: vamos acabar com isso? Para acabar com isso, a gente vai propor um programa de renda mínima, que o programa de renda mínima, no caso do Ciro, é um programa de renda ancorado na Previdência, é um braço da Previdência. Ele vai pegar uma parte do Tesouro Nacional, certo? A aposentadoria rural, o BPC, que são valores lá consagrados, que estão guardados lá para o direito dos trabalhadores, e junto com o imposto sobre grandes fortunas, que ele está propondo, cobrar até 0,5% das grandes fortunas, certo? Juntando esse valor do imposto sobre grandes fortunas, o valor que tem do BPC, aposentadoria rural e outras coisinhas que tem aí no Tesouro Nacional, juntando esses recursos, ele está propondo um programa de renda mínima para dar um programa de no mínimo R$ 1.000 por pessoa, que está abaixo da linha de pobreza, que hoje totaliza quase 60 milhões de pessoas. Você está entendendo? E esse programa de renda mínima vai entrar como uma emenda à Constituição. Para que, quando chegar na eleição, ninguém fale em aumentar ou então tirar da população, ameaçar tirar a população do Bolsa Família, como fazem, ameaçar não ter Auxílio Brasil, como o governo atual faz. Se não for eleito, não vai ter Auxílio Brasil, essas coisas. Então, com essas ações do programa de renda mínima, na Constituição, consagrada dessa maneira que eu falei, com o imposto sobre grandes fortunas, com a questão do BPC e da aposentadoria rural, o Ciro consegue, né, o governo, na verdade, vamos dizer assim, o governo consegue atender aos 59 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas que estão abaixo da linha do pobreza hoje, oferecer uma renda que garanta com que a pessoa coma e que garanta a pessoa não vai perder se o candidato da vez, se o governo da vez perder a eleição. Seria no caso permanente. Vejamos aí, José. A gente tá chegando realmente ao Tá me final da ouvindo? nossa live, né? Já são, daqui a pouco, para não correr o risco da gente ser derrubado aqui na live. Tá me ouvindo? Josias? Oi, Tá me ouvindo, né? tô agora sim. Tá me ouvindo? Sim. A gente tá chegando ao final da nossa live já, né? E tá ouvindo, né? Tô. Sim, mas assim, eu gostaria de saber de você, antes da gente concluir, numa visão otimista, seria Ciro Gomes, de acordo com o seu entendimento, eleito presidente da República. Mas numa visão não esperada, como você enxergaria uma próxima administração do PT ou de Jair Messias Bolsonaro? Olha, eu vou dizer a você, graças a Deus nós estamos livres de Bolsonaro, viu? Considero ele eleito ou não. Não considero. Ou é Lula ou é Ciro. E não é por outra coisa, não. Eu ainda acho que Bolsonaro vai ou derreter daqui para o final ainda, se não já estiver derretendo, ou ele vai arrumar alguma desculpa para dizer que não perdeu para Lula. Então, é uma das coisas que se cogita do bastidores, para poder ir um segundo turno, um provável segundo turno, Ciro e Lula. Mas, enfim, é só coisas que se cogita, né, nessas épocas, né, digamos assim. Agora, sim, o que eu vou avaliar é o seguinte: um possível governo Lula. Como será um possível governo Lula? Olha, o que eu vou falar é a minha opinião, mas são coisas que especialistas já estão dizendo. Que o Lula corre grande risco de colocar a biografia dele abaixo com um novo governo, certo? Por quê? Olha como está se organizando o governo Lula. O vice dele é um cara que sempre atacou Lula,
sempre atacou o PT, chamava Lula de ladrão, dizia que o Lula estava querendo votar a cena do crime, certo? Se você pegar Geraldo Alckmin aqui e dizer assim, me diga 5 propostas do Lula, ele não vai saber, com certeza não vai saber. Você tá entendendo? É um perigo que esse filme de Valmir, a gente já viu. A gente já viu que Michel Temer comandou o golpe contra Dilma, derrubou o governo e o PT não sofreu nada não, viu? Quem sofreu foi o povo. O povo que disse que queria o PT e queria Dilma como a presidente, como a gestora. Então, quem sofreu o golpe não foi o PT e Dilma, que eles estão com as mesmas pessoas que deram aquele golpe, com exceção de um punhado que está com o Bolsonaro ali. Mas eles estão, com o Renan Calheiros, com o Eunício Oliveira, certo? Até Michel Temer está no meio também, viu? É quem está comandando, que ele trouxe Henrique Meirelles para a economia, o Lula, aos 15 dias, trouxe Henrique Meirelles, sugerido por Michel Temer. Olha só onde é que a gente está, viu? Então ele está com a maioria das pessoas dos atores políticos que deram um golpe em Dilma, o PT está com ele de volta. Você está entendendo? Então, o que é que eu vislumbro uma gestão futura? É uma coisa que não vai mudar muito, não. A questão não vai mudar. O que é que a gente vai ter se o Lula ganhar? A gente vai ter um governante que não vai atacar a democracia, que não vai desrespeitar a ciência, certo? Mas a questão da economia, a gestão vai ser a mesma. Porque essa economia de reformas e mais reformas passando e o povo perdendo direito, essas coisas tudo é para atender o sistema. E o sistema está com Lula também. Na verdade, não está com Lula, está com Alckmin, que está com Lula. Você está entendendo? Então, essa junção de pessoas na campanha do Lula vai fazer com que não mude quase nada no governo. Então, é o cenário que eu vislumbro. Pouca coisa vai mudar. Com eles, pouca coisa vai mudar. Josias, eu quero agradecer a você pela excelente Eu acho que eu arrudei demais, não deu para falar muita coisa, que eu estava vendo aqui as propostas, tem muita coisa para falar aqui, em uma hora não vai dar, mas eu acho que na defesa do meu argumento, eu acho que eu arrudei demais, mas enfim, pessoal, só para eu terminar aqui, o pensamento, o Ciro tem uma grande quantidade de propostas e está plantada a semente do debate sobre essas propostas. Então, eu convido as pessoas que ainda estão indecisas ou então que estão sendo assediadas pelo voto útil, venham votar no Ciro. E aí, enfim, você termina aí que eu completo no final. Bom, mas é como eu estou lhe falando, eu quero agradecer a você pela disposição, né? Eu tinha planejado uma live compartilhada com 3 eleitores, onde cada eleitor representasse um candidato. Estou fazendo com você hoje, vou tentar fazer durante esse período que falta agora, com dois eleitores também que possam defender ou apresentar suas convicções em relação a Bolsonaro e a Lula, certo? E eu quero agradecer a você pela aula que você nos deu em defesa do seu candidato, entendeu? Você realmente é um eleitor que se aprofundou no conhecimento do projeto do candidato, e isso é muito importante, porque assim é necessário que nós, como eleitores, a gente de fato tenha um conhecimento real da proposta daquele que a gente vai defender, certo? E para mim é uma satisfação enorme. Então, fique à vontade aí para você fazer suas considerações finais. E realmente eu lhe agradeço muito pela disposição. Agradeço a todos também que nos assistiram ao vivo e também certamente vão assistir, que vai ficar lá no feed de notícias, né? no Instagram, enfim. Então, faça suas considerações finais e fique à vontade. Valmir, é o seguinte, quem agradece sou eu, certo? Por poder você dar esse espaço aí, que já é conhecido pelo pessoal de Salgado, a população de Salgado, o pessoal que lhe acompanha, são as suas lives, dar esse espaço para a gente poder manifestar a opinião, porque está difícil. A gente preza pela democracia, mas parece que está cada vez mais difícil. Até quem defende a democracia querer a democracia. Então, quando tem um espaço para a gente manifestar
a nossa opinião sobre a nossa preferência política, a gente tem que agradecer. Então, eu agradeço pelo espaço que você está dando, da gente defender algumas ideias, poucas ideias, que eu só consegui defender poucas, porque eu queria esmiuçar e acabei falando um pouco, e o tempo também é muito pouco para a gente falar sobre um programa tão denso de propostas. Então, eu agradeço também o pessoal que acompanhou, certo? Eu peço desculpas a quem eu possa ter ofendido nessa questão de falar de Lula e Bolsonaro na defesa das ideias do Ciro, mas enfim, isso é democrático também. Eu não procurei atacar ninguém de forma, como é que eu posso dizer, vilipendiosa, de forma covarde. Eu apenas fiz a crítica que me é necessário fazer nesse momento e que eu acho que é preciso realmente fazer sobre esses dois candidatos. E o Ciro também agradece os eleitores de Ciro que eu vi aqui participando também. Eu agradeço em nome deles também o espaço que você está dando, certo? E eu fico só imaginando o seguinte, Divalmir, comigo a gente conversou muito sobre poucas coisas, digamos assim. Imagine se fosse com os três. Não dava, né? Uma live de 1 hora não dava. Realmente, realmente. Então, eu agradeço a você o espaço novamente, e agradeço ao povo, peço desculpas, e digo o seguinte: se não der para nós nessa eleição, para o Ciro, a semente está plantada do debate. E eu queria um amadurecimento da população brasileira para fugir desse negócio de polarização e vir olhar, conhecer outros candidatos, porque senão a gente vai envelhecer, os nossos filhos vão envelhecer e a gente não sai dessa arapuca do voto útil, porque o voto útil para mim não existe. Por que não existe? Porque, por exemplo, aqui em Salgado, eu vou falar um pouco da eleição municipal, assim, muita coisa, vou falar só uma analogia. Se a gente for falar de voto útil, quem votou em Haddad na última eleição não se viu nada, não é o voto inútil. Só é útil quem votou no Johnny, que é o atual governante, né, o atual prefeito. Então, voto útil é aquele voto consciente. Então, voto útil é o voto, para mim, para nós, eu digo a você, é o voto em Ciro Gomes, e não é o voto em quem está na frente, não. Vamos à luta, vamos para as cabeças, não vamos deixar a guarda cair. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Deus abençoe. Saúde e paz para você. Como eu lhe falei, vou reiterar aqui aquilo que eu sempre lhe falei. Lhe conheço de longa data. Você vai sempre ter uma referência de professor, porque já foi meu professor, certo? Nos tempos de UFPB, e tenho muita satisfação. Carrego comigo hoje alguns conhecimentos que aprendi com você naquela aula, e hoje vendo você defender com tanta convicção o seu ponto de vista e me dar atenção e esse espaço, para mim é muito gratificante. Receba um abraço, tudo de bom para você, viu? Para toda a sua família. Valeu. Boa noite, um abraço.